Fala, torcedores, muito bem-vindos a mais um vídeo. Palmeiras classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes e os comentaristas analisaram a vitória do Verdão sobre o Botafogo por 1-0. Mas antes de ouvi-los, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrever e deixar aquele like no vídeo. Então bora acompanhar. Mas acho que assim, a gente precisa olhar para o que foi o jogo, para o que foram 120 minutos e o Palmeiras foi superior indiscutivelmente. O Palmeiras exigiu muito mais do John, né, nos dois tempos, no primeiro tempo da prorrogação e não no segundo tempo da prorrogação. Só para a gente ter uma ideia, do primeiro tempo do jogo até o final do primeiro tempo da prorrogação foram 19 e 20 finalizações do Palmeiras contra 5 ou 6 do Botafogo. Sem acertar o Botafogo. Foram 3 ou 4 finalizações no alvo do Palmeiras e o Botafogo não acertou o alvo do Palmeiras. No segundo tempo da prorrogação, 10-0 de finalizações para o Botafogo. Então, assim, um jogo que muda completamente, claro, o Palmeiras fazendo valer a sua vantagem, mas, repito, acho que olhando para o que foi a partida, e por isso a gente dizia, né, acho que desde o começo da definição do confronto, a gente falou, esse é um jogo 50%, é 50%. Por mais que o Botafogo viesse jogando um Mundial melhor que o do Palmeiras, a gente sabe da capacidade do Abel também na hora de montar o time. E acho que a escalação foi perfeita. Podemos discutir, e acho que vamos discutir substituições. Também, principalmente, a saída do Estevão e depois... O Estevão estava no melhor momento do jogo. Foi realmente incompreensível. E depois a entrada do Mikael na hora que ele resolve tirar o Paulinho. Mas acho que assim, o Abel acertou na escalação, eu e o Birner estávamos juntos no pré-jogo e acho que parecia realmente a melhor ideia. A escalação que a gente imaginava aqui, né? Que era o que ele tinha que fazer, né? A gente conversou sobre isso ontem. Acho que o Alan, principalmente, foi a novidade. O resto a gente já imaginava mesmo. Ali quem ia jogar do lado direito, quem ia fazer aquele papel é que era a dúvida, mas acho que a escalação foi a correta, o Palmeiras venceu. E o Botafogo jogou como se estivesse jogando contra o PSG. Eu acho que a gente viu um jogo de uma equipe que foi com tudo para ganhar o jogo contra outra que foi para especular. Exatamente como disse o Eugênio, o Palmeiras entrou para ganhar a partida, o Botafogo entrou ali para tentar marcar o Palmeiras o máximo e tentar aí uma bola vadia para fazer o gol. Mas o Palmeiras entrou com tudo para vencer a partida do início ao fim até a prorrogação. Então o Palmeiras foi a equipe que entrou para ganhar o jogo. Que é o que vinha fazendo na competição. Tranca aqui atrás, se der para sair, deu, se não der, a gente fica trancado aqui atrás. Contra o PSG, conseguiu encaixar uma jogada, fez um gol. Contra o Palmeiras não encaixou essa jogada. E defensivamente, se a comparação for com o PSG, é que teve prorrogação, né? E na prorrogação, o Botafogo já tinha perdido o Jair, já tinha perdido o Gregory já nem jogou, né? O Danilo Barbosa que entrou no lugar do Gregory e o Alan. E o Marlon Freitas estava morto. Não se aguentava. Tanto que no lance do gol, ele leva o corte e ele fica parado olhando. Porque é difícil realmente para todo mundo. Eu acho que o fato de ter ido para a prorrogação acentuou um pouco a superioridade física do Palmeiras no jogo, que foi nítida desde os primeiros momentos. O Palmeiras fez por onde buscar o gol, buscar a vitória, buscar a classificação. E eu acho que isso vai passar por uma circunstância que é planejamento de temporada. O Palmeiras chega para esse Mundial, muita gente falando assim, o Palmeiras não contratou na janela do Mundial. Não, porque ele já tinha um elenco montado desde o início do ano e veio trabalhando esse elenco. O Botafogo trouxe jogadores, estreou um jogador hoje no segundo tempo, o Caio Pantaleão. Na cabeça Caio Fernando, na camisa dele, né? Estreou praticamente, né? Que já tinham jogado no primeiro jogo, mas entraram em campo o Correia e o Arthur Cabral, que não estão ainda no entrosamento com a equipe. Então você exigir... E o Paiva tem 20 e poucos jogos, 24 jogos só com o Botafogo. 20, ok, mas dentro das circunstâncias, assim, ele já tem um pouco mais... já passou por fase de grupos de Libertadores entre e tal. aspas, apenas isso explica a grande superioridade tática do Abel contra ele no jogo? Eu não vejo superioridade tática. Eu acho que na ideia de jogo foi bem... Taticamente eu não vejo. Eu vejo uma imposição física muito grande e propostas diferentes. Aí os comentaristas analisando a vitória do Palmeiras e classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o Palmeiras está classificado, venceu o Botafogo por 1-0. O Palmeiras entrou em campo buscando mais a vitória, a equipe do Botafogo mais na marcação, tentando
acharam a escapada para fazer o gol, mas o Palmeiras foi a equipe que mais tentou e conseguiu 1-0 com o Paulinho na prorrogação, vencer o Botafogo por 1-0 e está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Agora aguarda o desfecho da partida entre Chelsea e Benfica para ver quem será o confronto aí, o adversário do Palmeiras nas quartas de final. E aí, torcedor, gostou? Deixa aqui abaixo nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Um abraço a todos, até mais.